exibiremos uma reportagem exclusiva sobre Michel Foucault. Michel nasceu em 15 de outubro de 1926 na França, onde morreu a 25 de junho de 1984, exatamente aos 57 anos. Seus principais interesses eram a psicologia, a filosofia política e a filosofia da história. Michel Foucault nasceu em Poitiers, na França, em 15 de outubro de 1926 e morreu em Paris em 25 de junho de 1984. Foi um importante filósofo e professor da Cátedra de História do Sistema de Pensamento no Collège de France desde 1970 a 1974. Desenvolveu todo o seu trabalho em torno da arqueologia do saber filosófico, da experiência literária e da análise do discurso. Também se concentrou na relação entre poder e governamentalidade e nas práticas de subjetivação. Nasceu em Poitiers, na França, no seio de uma família abastada. Começou seus estudos no Lycée Henri IV, continuando na École Normale Supérieure, onde desenvolveu um grande interesse em filosofia sobre a influência de seus tutores, Jean Hippolyte e Louis Althusser. Publica em 1954 o seu primeiro livro, Doença Mental e Personalidade, onde se notam as influências de Marx e Heidegger. Em 1955, aceita uma posição na Universidade de Uppsala, na Suécia, como professor e conselheiro cultural, obtida através do conhecimento que havia travado com Georges Dumézil, historiador de religião nessa mesma universidade. Também através de Georges Dumézil, ocupa uma posição no Centre Français da Universidade de Varsóvia. Depois de vários escândalos, Foucault muda-se para a Alemanha, estabelecendo-se em Hamburgo e começando a dar os mesmos cursos que dava em Uppsala e Varsóvia. Acaba aí a sua tese e retorna à França em 1960 para sua publicação. Em Paris, aceita uma posição em filosofia na Universidade de Clermont-Ferrand, a convite de Jules Boulogne, diretor do Departamento de Filosofia. Foi colega de Michel Serres. É neste ano, e depois de voltar à França, que publica um dos seus livros mais importantes, História da Loucura. Na época, ele estava interessado na epistemologia da medicina e publica nesta área, Nascimento da Clínica, uma arqueologia do saber médico, além de uma reedição do seu livro de 1954 sobre um novo título, Doença e Psicologia Mental. Sequência da atribuição de Defert para a Tunísia para o período de serviço militar, Foucault se mudou para lá também e tomou uma posição na Universidade de Tunis, em 1965. Em janeiro, ele foi nomeado para a Comissão para a Reforma das Universidades, estabelecido pelo ministro da Educação da época, Christian Fauchet. No entanto, um inquérito sobre sua privacidade é apontado por alguns estudiosos como a causa de sua não nomeação. Em 1966, ele publicou As Palavras e as Coisas, que tem um enorme sucesso imediato. Ao mesmo tempo, a popularidade do estruturalismo está em seu auge e Foucault rapidamente é agrupado com estudiosos e filósofos como Jacques Derrida, Claude Lévi-Strauss e Roland Barthes. Então, visto como a nova onda de pensadores contrários ao existencialismo desempenhado por Jean-Paul Sartre. Inúmeras discussões e entrevistas envolvendo Foucault são então colocadas em oposição ao humanismo e ao existencialismo, pelo estudo dos sistemas e estruturas. Foucault logo se cansou do rótulo de estruturalista. O ano de 1966 é uma emoção sem igual na área de humanas. Lacan, Lévi-Strauss, Benveniste, Genet, Greimas, Dubrovik, Todorov e Barthes publicaram algumas das suas obras mais importantes. No outono de 1968, ele retorna à França e publica A Arqueologia do Saber, como uma resposta aos críticos em 1969. Ele falece devido a AIDS em 1984 e está sepultado na França. Mais do que a teoria do poder, Foucault propõe regras ou cautelas metodológicas. Diferentemente das concepções correntes,
Foucault pretende explicar o poder sem o rei como sua fonte e natureza. Depois de comparar diferentes concepções correntes de poder, mostrando sua dependência da noção de um soberano, define-se o poder em Foucault como uma relação assimétrica que institui autoridade e obediência, e não como um objeto preexistente em um soberano, que o usa para dominar seus súditos. Para ilustrar o conceito Foucaultiano de poder, comenta-se uma situação atual de política nacional. Dans ma jeunesse, il y a des rues dangereuses. Dans ma jeunesse, il y a des villes moroses, des fugues au creux. La nuit, c'est